No Japão e em outros países orientais, os professores têm o respeito e o reconhecimento que fazem por merecer. O ser humano é uma obra construída através dos anos. E por maior ou mais importante que seja uma criatura na sua área de atuação, precisou de um professor para ensinar a dar os primeiros passos. Na verdade, o não investir na educação se tornou a melhor forma de dominar o país. Povo despreparado se torna dependente e fácil de manipular. Governos dominadores investiram em sindicatos e associações. Lideraram caminhões de dinheiro para líderes sindicais, movimentos sociais e associações que se transformaram em novos ricos e hoje defendem com unhas e dentes os interesses do governo, não os direitos daqueles que deveriam representar. Jovens sem noção de ordem social, hierarquia, respeito, limites, formam uma geração perdida. Defendem o direito pelo direito. A liberdade confundem com libertinagem, quando na verdade ser livre é uma conquista. A gente consegue os direitos com o cumprimento de deveres. Esse erro na formação cria adultos totalmente despreparados para enfrentar o mercado e conquistar o próprio sustento, ou seja, um rebanho de ovelhas dependendo da caridade e das migalhas de governo. O Brasil é um grande exemplo. O lulismo criou uma casta de sindicalistas que se tornou uma verdadeira burguesia e pronta para defender a sua ideologia. É o sonho dourado de todo ditador. No caso dos professores, os sindicatos se tornaram seus maiores inimigos. O professor foi desprezado, esquecido, mas não haviam manifestações, cobranças, luta por direitos, pois os sindicatos impediam a reação da categoria e, em paralelo, ainda criavam novos militantes. Professores no país se transformaram em doutrinadores travestidos, trabalhando para sindicatos que, por sua vez, se dedicavam a divulgar a ideologia que bancava os seus líderes. A generalização é a arma do imbecil e a mãe de todas as injustiças. É claro que existem exceções, mas a preocupação agora é não deixar que se tornem a minoria. Uau! Professores vivem num conflito atualmente. Numa atitude jamais vista em governos socialistas, Bolsonaro, representante da direita tão criticada pelos professores, respeitou a categoria e deu um aumento do piso salarial de mais de 33%. Sindicatos em ataques de pelanca tentam desqualificar de todas as formas o aumento. Só faltam dizer que é crime o que o atual presidente fez. O medo dos sindicalistas é claro, é perder o domínio, que seu discurso seja esvaziado, uma teoria destruída pela prática e percam o poder de formadores de opinião sobre os filiados dos sindicatos. Manifestações contraditórias pipocaram por todo o país. Sou Romário Filho e eu usarei o exemplo de Montenegro no Rio Grande do Sul. Caso você não conheça Montenegro, peço que acesse as descrições e clique no link abaixo. Lá você conhecerá Montenegro, essa bucólica cidade gaúcha, às margens do rio Caí,
Conhecerá um pouco da sua história, da sua gente e principalmente da sua riqueza arquitetônica, a Montenegro de hoje e a Montenegro como um dia foi. Montenegro, historicamente, foi considerada durante décadas como uma cidade socialista, seguidora fanática da doutrina de esquerda. Mas hoje seus professores e população em geral começam a avaliar o discurso. Não sabem mais se seguem a coerência ou aqueles que sempre ouviram como sendo os donos da verdade. Os líderes de uma ideologia decadente seguem com toda a força tentando desmoralizar o atual governo. Só que, claramente, o seu discurso já não atinge mais o mesmo número de pessoas. É como se o montenegrino dissesse nas entrelinhas: o que você afirma, sua teoria é linda, mas existe só dentro da sua cabeça. Professores no Brasil todo, Rio Grande do Sul não é diferente, vivem uma realidade estranha. Lutam para receber o aumento dado por Bolsonaro, mas ficam meio sem jeito, pois é a primeira manifestação que não sabem exatamente que governo criticar. Situação difícil de ser colocada em prática. Exigir um direito sem poder elogiar a direita para não queimar a esquerda. Estranho, né? É coisa de Brasil. Em Montenegro, uma cidade pequena, pouco mais de 70 mil habitantes, as passeatas e as manifestações também aconteceram. Os professores querem receber os 33%. Mas o prefeito Zanata diz não ser possível pagar esse aumento, pois o município está sem dinheiro. Para quem está de fora, está difícil de tomar partido na discussão, pois os professores têm razão. Eles merecem ganhar mais. E outra, é um direito adquirido, já que o presidente da República concedeu o aumento no piso salarial nacional. Mas o prefeito Zanata também tem sua razão se de fato o município não tem dinheiro para pagar o aumento. Como pagar se não arrecada para isso? Esse vídeo tem dois objetivos: torcer para que prefeituras e estados paguem o que os professores, os verdadeiros professores, aqueles que estão em sala de aula para ensinar e não para doutrinar e fazer militância política, recebam o salário que merecem, mas em contrapartida, sem prejudicar as finanças dos estados e dos municípios. Rir do labirinto ideológico que se encontram sindicalistas e militantes da esquerda. Terem de exigir um aumento sem poder elogiar aquele que concedeu o aumento. Montenegro, igual ao restante do país, precisa reconsiderar e recomeçar a escrever sua história. Chega de tudo politizar. Não há mais espaço para dividir o país. Somos todos uma sociedade. Chega de branco versus negro, rico versus pobre, hétero versus homo. Chega de grupos antagônicos brigando entre si, enquanto uma casta política enriquece cada vez mais. Militância não é cidadania. E na luta por direitos, dê a César o que é de César. Que todos reconheçam o seu lugar na cadeia elementar e cumpram suas obrigações, com uma remuneração justa e digna por fazerem a sua parte. As duas primeiras décadas se caracterizaram por uma ideologia
uma utopia que mostrou ser impossível conviver com a realidade. Hora de virar a página e seguir em frente. Uma lição ficou. Talvez a direita prove que não seja o remédio, mas a esquerda provou que é a doença que tanto atrasou o desenvolvimento do nosso país. Assunto encerrado e ponto final.